Glória a Deus. Meus amados, eu estou incomodado com uma palavra e eu queria compartilhá-la com você. Eu convido você a abrir a sua Bíblia comigo em Efésios capítulo 6, versículo de número 10. Efésios 6, 10. Eu quero ler com vocês. E diz assim: No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, havendo feito tudo, ficar firmes. Senhor Jesus, eu te louvo, porque é em teu nome que temos acesso ao Pai, é em teu nome que podemos estar aqui essa manhã. Ensina-nos, Senhor, a viver conforme o teu querer, conforme a tua vontade. Que possamos estar firmes, Senhor, nessa grande luta que temos que enfrentar. Que a tua paz, o teu amor, a tua graça esteja sobre nós continuamente. Ministra os nossos corações, as nossas vidas. Liberta-nos, exorta-nos, fortaleça-nos. É o que eu te peço, em nome do Senhor Jesus. Amém. Querido, eu quero falar essa manhã com você sobre batalha. Nós estamos muito acostumados no nosso meio cristão em falar sobre libertação, principalmente no meio protestante, pentecostal, né? Pentecostal, a gente gosta muito da palavra de libertação. E é óbvio que precisamos sim ser libertos, é óbvio sim que, assim como Paulo disse, existe uma milícia maligna que está querendo combater contra nós, tentando nos derrubar, tentando nos afligir. Mas nós precisamos entender algumas coisas com relação a essa batalha. Nós temos o costume de querer encontrar culpados para as nossas falhas. Isso é um fato que nos acompanha desde o Éden. O interessante é que a primeira desculpa que existe na face da terra é a de Adão no Éden. Deus olha para Adão e fala: poxa, você comeu o fruto, cara, o fruto que eu disse que não podia comer. O que Adão fala? A culpa foi da mulher que o Senhor me deu. E daí a gente carrega essa maldição por esses anos todos das nossas vidas. Junto com o pecado vem essa questão da gente querer encontrar culpados para as nossas falhas. Isso nós temos que encarar de frente. O interessante é que a gente coloca quer encontrar várias justificativas para as nossas falhas. Por exemplo, a criação que eu tive, meu pai, minha mãe não foram bons pais, não foram pais presentes, me ensinaram errado, não me deram suporte, me maltrataram, meus pais fumavam, por isso eu fumo, meus pais bebiam, por isso eu bebo, os meus pais então eu tenho essa maldição hereditária sobre a minha vida. Isso é um fato. E culpamos isso. Culpamos a nossa criação, os nossos pais, aquele que nos criaram, pelas nossas condutas hoje, pelas nossas falhas, pelas nossas deformidades de caráter. Deformidade de caráter, essa é a palavra. Quando não é os nossos pais, nós culpamos o quê? A nossa classe social. Quanto menor a classe social, mais desculpas para deformidades de caráter.
Amém? Ah, não, é porque eu sou pobre, por isso que eu roubo. Ah, é porque eu não tenho, por isso que eu não posso comprar esse tênis, por isso que eu pego. Ah, é porque eu não aguento essa miséria, por isso que eu faço tal coisa. Para esquecer que eu sou pobre, para esquecer que eu preciso. Desculpa na classe social, na posição social que se encontra. Colocamos também, temos costume de colocar desculpa e culpa nas outras pessoas. Poxa, mas por que você... Ah, porque eu tive um namorado que me ensinou a isso. Ah, porque isso, porque aquilo. Então nós queremos sempre, continuamente, ao invés de assumirmos as nossas responsabilidades, assumirmos as nossas culpas, encontrarmos a culpa nos outros, pelas nossas falhas. Você está conseguindo raciocinar isso comigo? Não é um fato, irmão. E quando nós não conseguimos encontrar culpa em uma outra pessoa, aí a questão vira espiritual. É o diabo. É o diabo que me toma e me faz fazer essas coisas. E quando não é o diabo, então a gente começa a culpar Deus. Aí a gente dá uma de Adão, olha para Deus e fala assim: a culpa é do Senhor. Porque se bem o Senhor quisesse, eu não fazia isso. Quem fez o meu corpo foi o Senhor. Então a culpa é do Senhor. Parece um absurdo, mas é uma verdade. E aí, querido, a gente se depara com tudo isso. E isso, aí a gente começa a procurar respostas para as nossas deformidades de caráter. E muitos recorrem à religião e buscam respostas para suas falhas de conduta na religião. Aí você se depara com o hinduísmo, onde tem dezenas, centenas de deuses, e o hinduísmo olha para você e fala assim: querido, isso é um karma na sua vida. Então você vai ter que viver assim, para quem sabe, talvez, numa outra encarnação, você evolua. E de degrau em degrau evolutivo, espiritual, você alcance aí uma libertação desse seu ser. Mas nessa vida aí, você vai ser assim. Aí os hindus têm as castas, né? Que ninguém pode evoluir. Ninguém pode... Você nasceu naquela casta, você nasceu naquela classe, você vai viver naquela classe, morrer naquela classe, até quem sabe, se Brahma, né, o Deus poderoso, tiver piedade de você e te evoluir. Você está raciocinando comigo, irmão? Aí a gente recorre a isso. A gente pode também recorrer, tem gente que recorre a algumas religiões espíritas. Poxa, mas por que meu filho, por que eu uso droga, por que eu não consigo parar de beber, por que eu tenho esses desejos descontrolados no meu corpo? Ah, meu querido, isso daí, isso é lembrança de outra vida. Na outra vida você era isso. Então nessa vida você carrega isso daí. Então você tem que evoluir. Você tem que fazer boas obras, para que você possa, talvez numa outra vida, não estar desse jeito e virar um espírito de luz. Aí, a gente se depara com a outra vertente da religião espírita, aonde ele fala assim: ah, você bebe, é um espírito imundo que está em você aí, e você tem que aprender a lidar com esse espírito. Você é sensitivo, você é aberto para essas coisas, então você tem que fazer oferendas para os Exus. Ah, se você tem essa sua falha de conduta moral, e você é uma mulher que gosta de se relacionar com homens casados, e aberta, e tudo isso, você tem uma pombagira. Então você tem que aprender a lidar com isso. Aprender a lidar com a entidade que você tem. Isso é a realidade que a gente ouve e que as religiões
colocam para a gente. Então quer dizer, muitas vezes até a religião, algumas religiões, colocam a culpa em alguém ou em outro. É o karma. É atitudes de uma outra vida. Fica tranquilo, a culpa não é sua. Não, é uma entidade que está sobre você. Eu creio que existem entidades que nos levam a fazer várias coisas. Se não fosse isso, a gente não encontrava na Bíblia dezenas, centenas de endemoniados. Centenas de endemoniados. Só que há algo, querido, que nós devemos analisar. Em todas essas religiões, a culpa é de alguém, amém? Culpa algo pela sua falta de conduta. Só que quando você lê a Bíblia, quando você se depara com o Evangelho, com as boas novas de Deus, a novidade de Deus não é, ei querido, a questão é que o diabo está dominando a sua vida e você precisa ser liberto. Não, a questão do Evangelho é, arrependa-se. Não tem como ler a Bíblia e querer encontrar outro culpado a não ser o pecado que habita em nós, a nossa carne. Você pode ler dezenas de literaturas e se enriquecer intelectualmente. Você pode ler dezenas de livros de autoajuda e isso mudar um pouco as suas atitudes administrativas, emocionais. Só que quando você lê a Bíblia, ela não te confronta intelectualmente, ela te confronta moralmente. É com relação às suas atitudes, é com relação ao seu eu. É com relação à sua vida, aos seus desejos, às suas escolhas. A Bíblia ela fala sobre isso. Você não vê aqui o Senhor condenando o diabo pelas atitudes das pessoas. O diabo tenta, mas quem peca somos nós. Está entendendo o raciocínio, irmão? E a gente pode encontrar na Bíblia dezenas de situações de libertação. Jesus, ele no início do seu ministério, bem no começo do seu ministério, ele entra em uma sinagoga, ele toma o livro do profeta e diz: eis que vim para libertar os cativos. Ele veio para libertar os cativos. Aquele que estava oprimido, aquele que estava acorrentado ao pecado, aquele que estava sendo usado por Satanás, por assim dizer, aquele que estava com uma carga imposta sobre ele, aquele que estava refém dos seus próprios desejos. Jesus disse: eu vim para libertar os cativos, os presos. Os presos do quê? Do pecado. E o interessante, que o diabo ele é nosso adversário. Ele quer nos destruir. E nós podemos ver isso em várias passagens. Agora vamos falar de batalha espiritual e libertação. Você consegue pensar na Bíblia aí comigo? Um dos piores endemoniados que tem ali, que a gente se depara, endemoniado de Gadara. O cara tem uma legião de demônios sobre a vida dele. Jesus fez um tratamento com ele? Fez? Jesus falou para os demônios e deu ordem aos demônios para que saíssem. E eles saíram. E após os demônios saírem, aquele homem até queria ficar mais próximo de Jesus, mas Jesus disse: vai e volta para a tua casa, para a tua terra. Amém? Aquele homem precisou de terapia? Precisou de tratamento? Com relação às coisas espirituais, meu irmão, com relação à possessão e ao domínio de Satanás sobre a vida das pessoas, existe uma ferramenta de libertação:
Jesus Cristo de Nazaré. E assim a gente encontra em toda a Bíblia. Ah não, mas esse era Jesus falando. Tá bom, e aquela moça adivinha, que Paulo se depara com ela em Atos capítulo 16. A moça tinha um espírito de adivinhação. E por onde Paulo ia pregando, ela falava, olha, eles são servos do Deus Altíssimo. E aquilo começou a irritar Paulo. E Paulo fala assim, sai em nome de Jesus. Ele só falou isso. E o espírito deixou a mulher. Quer dizer, irmão, existe uma coisa que liberta: a autoridade espiritual. A autoridade espiritual. Olha só que cena interessante. Na cidade de Éfeso havia alguns homens que expulsavam demônios. Alguns judeus que expulsavam demônios. E eles vendo ali Paulo expulsando os demônios em nome de Jesus, falaram assim, opa, esse negócio é legal, tem um endemoniado ali naquela casa, vamos lá. Pegou o irmão dele e falou, vamos lá, vamos expulsar aquele demônio lá. Chegou lá no demônio e falou assim, eu te expulso em nome de Jesus. Eu te expulso em nome de Jesus, o Senhor de Paulo. Aí o demônio olha para ele e fala assim, rapaz, eu sei quem é Jesus e bem sei quem é Paulo, mas vocês eu não conheço. E ó, deu um couro nos caras, ao ponto de deixar os caras sair correr pelado. Quer dizer, autoridade. A autoridade que vem da onde? Do nome de Jesus, que opera na vida daquele que crê. Não daquele que quer usar o nome de Jesus, mas daquele que vive em Cristo Jesus. Meu amado, por que eu estou falando sobre isso? O interessante é que nós, muitas vezes, queremos colocar culpa ou queremos direcionar as nossas falhas para outros e não assumimos as nossas responsabilidades. O interessante é que, pelo nome de Jesus, os demônios saem. Pelo nome de Jesus, as pessoas são libertas. Pelo nome de Jesus Cristo, as pessoas são saradas. E quando sai o demônio? Maria Madalena, prestes a ser morta. Podiam falar aqui no Brasil, está com o espírito de pombagira essa mulher. Mas Jesus vai lá e perdoa Maria Madalena. Aí Maria Madalena fala assim, e agora? Agora, querida, vá e não peques mais. Agora é daqui para frente. A casa foi limpa. Foi arrumada a casa. Foi perfumada a casa. Mas aí, agora, tem que habitar o meu espírito, para que a casa não fique vazia. E você acha que Maria Madalena, irmão, com uma deformidade de caráter terrível, adúltera, quer dizer, ela tinha necessidade de se entregar aos desejos da carne. Uma mulher adulta já deve ter se deitado com vários homens, mas se depara com a morte. E quando ela se depara com a morte, ela podia até dizer, eu não consigo, eu aceito a morte porque eu sou fraca. Eu sei que se eu adulterar eu posso ser apedrejada, mas diante do pecado eu não tenho forças. Ela sabia que ela podia ser apedrejada, mas ela não conseguia resistir às tentações. Mas aí então algo diferente acontece, ela se depara com aquele que perdoa os pecados. Ela se depara aos pés daquele que é capaz de mudar uma pessoa de dentro para fora.
e ela é limpa. E a pomba gira, sai. E quem fica? Maria. E o que ela faz? Segue Jesus. Você sabe por quê? Porque ela precisava se fortalecer em Cristo Jesus. Ela sabia que ela era fraca. Ela sabia que se ela voltasse para a vida que ela levava, ela ia encontrar as amizades. Uma grande barreira para as pessoas serem libertas é a batalha que ela enfrenta muitas vezes no seu próprio habitat. Pensa comigo naquela mulher que fazia adivinhações lá em Éfeso, se eu não me engano. Ela foi liberta. Só que o pessoal se levantou contra Paulo. Por quê? Porque tinham proveito na sua possessão. Às vezes, meu irmão, você enfrenta batalhas não espirituais, mas sociais, entre pessoas que estão próximo de você, batalhas familiares, batalhas nas suas amizades, porque as pessoas tiram proveito da sua fraqueza. Tem gente que tira proveito da sua fraqueza. Da mesma maneira que você quer encontrar, que nós queremos encontrar desculpa para as nossas falhas, as pessoas querem encontrar pessoas para depositar as suas fraquezas também. Você acha que uma moça que leva uma vida promíscua, uma vida onde se entrega facilmente para qualquer rapaz, para qualquer homem, você acha que a libertação dessa moça não vai enfurecer os desejos daqueles homens ao qual ela se deitava? Você acha que a libertação de um viciado vai alegrar os amigos que se reúnem em sua casa para consumir droga? Meus queridos, quando o nome de Jesus expulsa um demônio da vida de uma pessoa, resta apenas um adversário dentro dela: a sua carne, o seu eu, os teus próprios desejos. E o interessante é que em diversas partes da Bíblia, Gálatas capítulo 5, a partir do versículo de número 16, Gálatas 5,16 diz assim: digo, porém, ainda em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes opõem um ao outro, para que não façais o que quereis. Romanos capítulo 7 diz assim, olha que interessante: porque o que eu faço não o aprovo, pois o que quero, isso não faço, mas o que aborreço, isso eu faço. 19 diz assim: porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse eu faço. Ora, se eu faço o que não quero, já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Querido, a pessoa pode ser liberta de um espírito imundo e pode ser liberta pela autoridade do nome de Jesus Cristo. Mas ainda resta algo: o pecado que habita nela. O poder do pecado que habita em nós, ou habitava. Querido, e se nós queremos ficar tentando achar culpados para nossa falta de firmeza, nós nunca seremos salvos. O interessante é que Paulo, o mesmo Paulo, aqui em Efésios, ele fala que fortalecei-vos no Senhor, para que estejais firmes. Porque o diabo, meu amado, na vida daquele que crê não tem domínio, mas ele fica cirandando, ele fica circulando, ele fica rodeando. Sabe qual é a pior coisa que tem? Você expulsar um demônio de alguém, e na outra semana a pessoa vem,
de novo endemoniada. Aí você expulsa o demônio da pessoa e na outra semana ela vem endemoniada. O que é isso? Sabe o que é isso? Legalidade. A pessoa sai da igreja, mas ainda tem partes da sua vida que estão dando legalidades, aberturas, para que o inimigo possa operar. Não há ninguém que fique endemoniado que não dê uma legalidade para o inimigo trabalhar. Não é do nada, não. Você acha que é? Não é. Aí você fala para a pessoa, meu querido, você já fez tal coisa, já foi em centro espírita, já fez tal coisa? Não, nunca fui, mas aí depois você descobre que foi, que tinha, que vive uma vida promíscua, que está querendo ser liberto da opressão do maligno, mas não quer ser liberto dos teus desejos. Quer ser liberto do inimigo, mas não quer ser liberto dele mesmo. Acha normal viver uma vida guiada por seus próprios desejos, uma vida ilícita, uma vida de idolatria, uma vida superficial. Fortalecei-vos em Deus, é assim que Paulo começa falando. E como que eu posso me fortalecer? Sabe qual que é o problema, meu amado? Hoje existe anabolizante. Então tem cara que vai para a academia, anda um pouquinho na esteira, mas toma anabolizante. Aí fica lá, inchado. Todo inchadão, cara inflável. Aí as pessoas olham e falam, nossa, mas como ele é forte. Mas ele não aguenta nada. E tem gente que se reúne na comunhão da igreja para tomar anabolizante. Para dizer, hey, eu preciso ser liberto, eu preciso de um homem de Deus para me libertar. Mas não assume que o seu problema maior é a sua falta de conduta moral. E aí, como eu vou me fortalecer? Com o exercício. Como eu posso me fortalecer? Se alimentando. Exercitando a oração. Se alimentando da palavra. Sabe por quê, meu querido? A gente tem que se revestir sim da armadura de Deus, para que a gente possa estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Como que o diabo opera na nossa vida? Através de armadilhas. Armadilhas são ciladas. É isso que nós devemos estar atentos. Dois adolescentes namorando. Coisa linda, é de Deus. Orei para Deus, Deus confirmou. E eu estou com esse namoradinho aqui agora, menino de Deus. Bênção. Qual é a batalha espiritual desse casal? Não ficar sozinho. Essa é a batalha do casal de namorado e adolescente. Não ficar sozinho. Porque se ele ficar sozinho, se ele não se revestir da armadura de Deus, o que vai acontecer? Brecha. O corpo dos dois está contra o espírito. 2 contra 1. Meu amigo, já era. Qual a batalha espiritual? Qual a batalha espiritual de uma pessoa que está com problemas no seu relacionamento, no seu casamento? Sabe qual que é a batalha? Aí a moça está com problema dentro de casa, o marido já está com problema. Aí ela vai vou fazer faculdade. Aí encontra uma galera cabeça aberta. Vou trabalhar porque eu não aguento mais ficar em casa. Aí vai trabalhar. Aí encontra uma turminha legal que vai pro happy hour depois do serviço. Essa é a batalha espiritual dela. Porque é lá que temos que desarmar as ciladas do maligno. Qual é a batalha espiritual de um viciado? É ele reconhecer a sua fraqueza. E muitas vezes a fraqueza dele não é a cocaína em si. Muitas vezes a fraqueza dele não é o álcool em si. Muitas vezes a fraqueza dele não é o crack em si.
é ele não suportar a pressão do mundo. Brigou com a esposa? Não aguenta o patrão falando no ouvido dele? Irmãos, e só podemos vencer as ciladas do maligno se estivermos fortes. O evangelho, irmão, ele é confrontador. O evangelho, ele não é bonitinho. O evangelho, ele vem de uma forma que nos confronta ao ponto de entendermos que naquele grande dia diante de Deus, quando formos julgados, não vamos poder acusar ninguém. Porque o grande culpado da situação das nossas vidas somos nós mesmos. E aí Paulo ele fala assim: querido, nós não temos que lutar contra carne nem sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais das maldades nos lugares celestiais. Opa, pastor, mas isso é batalha espiritual. É, querido. Só que ele está falando aqui que a nossa luta não é contra o outro, não é contra o próximo. Pequei, por quê? Por causa do meu pai, contra a carne. Olha, o irmão está fazendo isso contra mim. Não, querido. A nossa luta é contra o inimigo que quer trabalhar nas nossas fraquezas. Contra o inimigo que quer armar cilada contra o nosso eu. Você já parou para pensar qual é a sua fraqueza? Você já parou para analisar o que te faz cair? É o diabo? Sim. Ele está lá, sempre com o pé na frente para você tropeçar. Mas só se você andar em trevas e não olhar para o caminho. Porque aquele que anda na luz, meu amado, enxerga o caminho e não tropeça. Querido, qual é a palavra que devemos guardar em nossos corações? Resistir ao diabo. Cabe a nós resistir ao diabo. Será que resistimos às tentações? Porque tentações virão e continuamente virão. Mas passarão por elas os fortes no Senhor. Meu amado, qual é a sua deformidade moral? O que você é fraco? Você quer ser liberto? Primeiro passo, reconheça as suas limitações. Segundo passo, o que é espiritual, maligno, em nome do Senhor Jesus, está repreendido e sai. Aquilo que tenta possuir é repreendido em nome de Jesus. E você não tem lugar. E eu falo em nome de Jesus que a casa seja limpa. E eu falo em nome de Jesus que toda investida de Satanás contra a vida da igreja saia. E eu falo em nome de Jesus, pela autoridade do nome de Jesus, que aquilo que o inimigo queira estar tentando dominar na sua vida, sai. E agora quem fica? A casa vazia? Ou o Espírito Santo de Deus habitando em sua vida? Em nome do Senhor Jesus, fortalecei-vos em Deus.
resistir, irmão, resistir, resistir, resistir. Não dê legalidade, não dê brecha, não tente. Não tente resistir, não tente ir contra. Se não der, fuja. Mas você só vai poder resistir se você estiver forte em Deus. Em Deus. Em nome do Senhor Jesus, só há libertação quando há salvação. Jesus quer te salvar. Jesus quer mudar a história da tua vida. Jesus quer te dar um novo sentido para todas as coisas. Mas a escolha é sempre nossa. Será que eu estou disposto a deixar quem sou? Será que eu estou disposto a negar os meus desejos? Será que eu estou disposto a parar de acusar ao outro ou de falar que a culpa é da sociedade ou que a culpa é de uma determinada entidade e assumir que eu sou fraco? Porque se você quer libertação espiritual, meu amado, é o nome de Jesus que te liberta. Mas se você quer mudança na sua conduta moral, é a palavra de Deus que vai te ensinar como deve prosseguir. Me fizeram uma pergunta esses dias. Pastor, a minha vida, eu não sei o que fazer, eu não sei as decisões que eu tenho que tomar. Eu pergunto para Deus, eu quero ser direcionado por Deus, mas eu não sei com relação ao relacionamento, com relação ao meu trabalho, e eu fico questionando Deus, Pai, me responde, me responde. Eu quero fazer as coisas conforme o teu querer. Ei, a palavra já respondeu isso, sabe o que é? É o seguinte: vá e não peques. O seu trabalho vai te fazer pecar? Então sai. O teu relacionamento vai te induzir ao pecado? Fuja! Porque o que o Senhor quer de nós, o que o Senhor espera de nós, é que a gente saia da presença dEle e não dê mais ocasião ao pecado das nossas vidas. E como eu faço isso? Romanos capítulo 8, versículo 1 diz assim: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou do pecado e da morte. Qual é a lei que te guia? Os seus desejos? A sua própria vontade? Ou é a vontade do Senhor? Não que você queira cometer pecado. Ninguém quer cometer pecado. Mas devemos resistir. O inimigo ele só trabalha nas suas fraquezas. Já parou para pensar nisso? Jesus 40 dias no deserto sem comer, com fome. E no ápice da sua fraqueza, da sua necessidade, quem aparece? O tentador. Militando, lutando para operar na fraqueza física do Senhor. Fome, vaidade. Qual é a sua fraqueza? Será que você tem sempre uma palavra para ferir o inimigo? Ei, transforma essa pedra em pão. Nem, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Será que você está revestido de Deus para resistir o inimigo? Porque, meu querido, as melhores propostas que ele faz não são feias, são bem bonitas. E sempre querem te conduzir
a uma falsa ideia. Pão, poder, autoridade, em nome de Jesus Cristo, seja limpo. Em nome do Senhor Jesus, eu quero que você entenda algo essa manhã, que a maior batalha que enfrentamos é contra o pecado que habita em nós. Em nome do Senhor Jesus, ande no Espírito e ande na graça do Senhor Jesus Cristo. Não importa o que você fez ou o que você era até aqui. O importante é que como você vai sair daqui. O importante é como você vai sair de um encontro com o Senhor Jesus. Te leva à mudança. E depois que você encontra o Senhor Jesus, uma consciência deve atrair você. Eu sou responsável por minhas atitudes. Isso é pesado, irmão. Naquele dia, diante do Senhor, cada um dará conta de si. E não vai adiantar você olhar e falar, a culpa foi do diabo. A culpa foi da minha mãe. A culpa foi do meu namorado. A culpa é nossa. E eu quero te convidar a orar essa manhã. Fecha os teus olhos. Senhor Jesus, a tua palavra ela é tão pesada. A tua palavra é tão confrontadora, Senhor. A tua palavra ela revela quem verdadeiramente somos. E a tua palavra não deixa dúvidas em que continuarmos desse jeito é opção nossa, Senhor. Porque o teu querer é nos libertar. Senhor, quem está dominando nossa vida? O teu Espírito? Quem está dominando as nossas atitudes, Senhor? O teu querer? Quem está nos conduzindo, Senhor, é a tua palavra. Senhor, não queremos encontrar culpados para as nossas deformidades de caráter. Nós queremos nos render a Ti, Senhor. Nós queremos, Senhor, saber que o Teu Espírito em nós nos fortalece. E assim como Maria Madalena saiu da presença, não quis sair da presença do Senhor, nós não queremos sair da Tua presença, Senhor. Sabemos que vamos enfrentar uma grande batalha, porque a guerra é longa, Senhor, mas sabemos de uma coisa: o inimigo já está derrotado. E ele não tem poder sobre os seus. Ele não tem poder sobre a tua igreja. Ele não tem poder contra o teu nome, Senhor Jesus. Mas não podemos dar legalidade, Senhor. Não podemos dar legalidade, Senhor Jesus. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, teu amor lança fora o medo. Ainda que eu me encontre bem no meio das tempestades da vida, não voltarei, pois perto está.
eu não temerei o mal, pois o meu Deus comigo está. E se o meu Deus comigo está, quem eu temerei, quem eu temerei? Não, nunca me deixou tempestade ou na paz. Oh, não, nunca me deixou quando bem ou quando mal. Oh, não, nunca me deixou. Oh, Senhor, nunca me deixou. Eu posso ver a luz, está vendo o coração que espera. Incomparável, gloriosa luz. E haverá um fim aos problemas, mas até esse dia viverei sabendo que estás aqui. Eu não temerei o mal, pois o meu Deus comigo está. Se o meu Deus comigo está, a quem eu temerei, a quem eu temerei? Me deixou tempestade ou na paz. Oh, não, nunca me deixou quando bem, quando mal. Oh, não, nunca me deixou. Oh, Senhor, nunca me deixou. Posso ver, posso ver, posso ver a luz. Está vindo ao coração que espera. Haverá um fim aos problemas, mas até esse dia chegar, te louvarei, te louvarei. Me deixou tempestade ou na paz. Oh, não, nunca me deixou quando bem, quando mal. Oh, não, nunca me deixou. Oh, Senhor, nunca me deixou. Querida, em nome do Senhor Jesus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Não dê brecha, não dê legalidade, não ouça a voz daquele que é contra você. Fuja, fuja. Se não podes, fuja. Mas viva a liberdade que Cristo vos libertou. Seja cheio do Espírito Santo de Deus. Resista às tentações. Nós somos fracos, Senhor Jesus, mas o Senhor nos faz fortes. Conduza-nos no
no teu querer, na tua vontade. Encha-nos com seu Espírito. Querido, nessa manhã, que você entenda o poder dessa mensagem. Que você possa entender o impacto que essa mensagem pode gerar na tua vida. Ela pode mudar a sua vida. Se você entender que Jesus te liberta da opressão do mal, mas que cabe a nós resistir às tentações. Amém, Jesus. Glória a Deus. Temos responsabilidade nas nossas atitudes. Seja cheio de Jesus Cristo. Amém. Amém. Te convido a ficar em pé. Pega na mão do irmão que está do seu lado. Vem aqui na frente, irmãos. Vem aqui, vamos orar junto. Aleluia. Vamos orar junto. Amém. Pega na mão dos irmãos aqui, todo mundo. Queridos, quando nós pensamos em sair do inimigo e falamos, não, eu vou deixar tudo isso, é claro que ele vai se levantar, é claro que ele vai querer te manter nos domínios dele, mas maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Amém, Jesus. Glória a Deus. Cristo é maior do que a dependência, Cristo é maior do que o vício, Cristo é maior que a depressão, Cristo é maior que a angústia, Cristo é maior que as nossas fraquezas. E o amor dele nos salva. Creia nisso. Senhor Jesus, é pelo teu nome que nós apresentamos a tua igreja. Em nome do Senhor Jesus, Pai, não há potestade que possa resistir, não há legião que possa resistir à autoridade do teu nome, Senhor Jesus. Nós repreendemos toda a investida do maligno, Senhor, na vida dos teus filhos. Tudo aquilo onde ele entrou e está sapateando e brincando, Senhor, com a vida do teu filho, eu repreendo em nome do Senhor Jesus. Pai, é isso que nos basta. Ser limpo. Seja limpo em nome de Jesus, seja liberto em nome de Jesus. Mas vá, e não dê legalidade ao pecado, vá, e não dê ouvidos a Satanás, vá, e não se entregue aos teus desejos, vá, e seja limpo. Fortaleça-se em Cristo, fortaleça-se na força do teu amor. E quando você achar que não dá mais, e quando você achar que você não é forte, lembre-se, Ele me amou. Seja cheio, seja liberto, seja limpo, viva a liberdade que Cristo vos libertou. Em nome do Senhor Jesus. Amor me alcançou, teu olhar me conquistou, tua voz me encheu de alegria. Um novo óleo me ungiu, com linho puro me vestiu, com joias me cobriu, Senhor. Meu desejo é te abraçar, meu amado. Meu maior prazer é te beijar, Jesus.
do teu amor. Minha paixão cresce em adoração. Eu sinto o afago do teu coração e danço por causa do teu amor. Por causa do teu amor. Teu amor me alcançou, teu olhar me conquistou, a tua voz me encheu de alegria. O novo óleo me ungiu, com linho puro me vestiu, com joias me cobriu, Senhor. Meu desejo é te abraçar, meu amado. Meu maior prazer é te beijar, Jesus. Alegre, explode de tanta paixão, gera em mim uma nova canção, e canto por causa do teu amor. Minha paixão cresce em adoração. Eu sinto o afago do teu coração e danço por causa do teu amor. 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 Cante, cante. Por causa do teu amor. 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 Querido, tenha um domingo abençoado na presença do Senhor. Viva por causa desse amor. Meu amado, não demos legalidade ao pecado em nome do Senhor Jesus. Mostra que é Cristo que vive na sua vida. E viva a liberdade com que Cristo vos libertou. Porque o que é a Páscoa, senão a celebração da liberdade? O que é a Páscoa, senão a celebração da vida em Cristo? Celebre a Páscoa, celebrando a vida, a nova vida. E que o grande amor de Deus e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão com o Santo Espírito de Deus esteja sobre todos nós, não só hoje, mas para todo sempre. Amém. Vai na paz, irmão. Dá um abraço ao seu irmão.